Olá! A nossa mensagem de hoje vem de Marcos capítulo 9, versículo 35 e diz o seguinte: Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Os discípulos de Jesus de vez em quando tinham umas discussões e eles todos ali tinham cedido muita coisa de suas vidas, né? Eles abriram mão de muitas coisas. E em alguns momentos eles começavam a se questionar o que é que eles iam ganhar em troca disso. E o lado humano ali começava a entrar e eles começavam a pensar no que eles iam ganhar, quem eles iriam se tornar, se eles iam ser alguém importante, se no reino vindouro eles seriam mais importantes do que esse ou do que aquele. Eu até falei recentemente um pouco sobre isso numa mensagem chamada Maior que João Batista. E aqui a gente vê que de novo os discípulos estavam ali conversando sobre quem que era o maior, quem que era o mais importante, quem que era mais isso, quem que era mais aquilo. E aí Jesus chama e pergunta: o que era que vocês estavam conversando? E o versículo anterior até diz que eles não responderam, porque ficaram com vergonha, porque no final das contas eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Jesus, já sabendo, né, ele perguntou mais para que dá uma chance deles se explicarem e responderem, mas muitas vezes Jesus faz isso, né? Ele pergunta certas coisas que ele já sabia a resposta para colocar a pessoa numa situação em que ela tem que refletir. E aqui ele também queria ensinar algo para eles. E Jesus diz para os discípulos que quem quisesse ser o primeiro tinha que buscar ser o último, tinha que buscar ser um servo. E isso não quer dizer, como algumas crenças acreditam, né, que você conquista a sua entrada no céu através das suas boas ações, porque a Bíblia nos diz que é pela graça de Deus e não porque nós merecemos. Então, quando nós fazemos boas ações, quando nós temos boas atitudes, é para demonstrar o amor que Deus nos deu, o amor que Deus nos ensinou. E aqui a gente vê Jesus falando que aquele que quer ser o primeiro seja o último, porque essa tem que ser a mentalidade do povo de Deus. Então aquele que quer realmente ser alguém que você deseja fazer grandes coisas, você quer ser alguém importante, você quer que sua vida tenha um propósito, ótimo, então pare de querer ser importante, pare de querer ser o cabeça, pare de querer ser o líder ou ser maior ou melhor do que os outros. Você tem que ser o menor de todos. Você tem que servir. O que Jesus está nos falando é uma visão completamente revolucionária aqui de propósito de vida. Porque a gente vive numa cultura onde o pessoal valoriza muito dinheiro e profissões que dão muito dinheiro e glamour e aparência de popularidade. A gente vive numa época onde tem redes sociais, onde as pessoas gostam de demonstrar que estão felizes, que estão bonitas, que estão viajando, que estão vivendo. E muitas vezes o que a gente ouve, né, por fora dessas redes é que aquilo ali é tudo aparência, né? E é muita máscara, é muita coisa falsa de querer aparentar que é o que na verdade não é. Porque no fundo, todos nós somos muito parecidos. E todos nós temos nossas dificuldades, nossos defeitos e nossas inseguranças. Não importa quanto dinheiro ou quantos procedimentos estéticos você fez, todo mundo, no fundo, é criatura feita por Deus. E a gente vê que quando Jesus nos ensina a ser o último e não o primeiro, ele está invertendo completamente essa ideia do tenho que ter mais dinheiro para ser alguém na vida, entre aspas, né? Porque Jesus coloca que servir é bom. Ele coloca que servir é nobre. E que nós, como cristãos, temos que buscar, sim, servir as pessoas. E que servir não é uma posição desonrosa. Então imagina quando você chega em algum lugar e você entra num shopping, por exemplo. Vamos dar um exemplo bem paulista. Você entra num shopping, num lugar, tem os trabalhadores ali, tem um atendente, tem o faxineiro, tem o segurança, tem o dono da loja. Qual deles a gente considera que é o bem de vida? Quem deles ali a gente tem, no fundo a gente acha que está mais feliz, vamos assim dizer. Jesus nos mostra que essa é uma concepção errada.
de que muitas vezes o mais feliz não é o que tem mais dinheiro. Aliás, provavelmente não é. Porque o pessoal brinca que fala, né? Mais dinheiro, mais problemas. E muitas vezes isso se torna real. Tem gente que quando começa a ter dinheiro, começa a perceber que os amigos que ele tinha não eram amigos de verdade, que a família se tornou interesseira, e começa a perceber que a vida dele, às vezes mais simples, era mais feliz. E é curioso pensar nessa maneira. Todo esse conceito que pais e avós, gerações após gerações capitalistas, colocam na nossa cabeça de que a gente tem que ter dinheiro para ser alguém. Jesus vem aqui 2000 anos atrás e já nos avisa que isso está completamente errado. Que essa noção de que eu tenho que ter isso para ser alguém, para eu me sentir de tal jeito, para aí eu ter felicidade, tudo isso está errado. Existe felicidade em servir. Você chega num estabelecimento lá no shopping e a pessoa que está limpando aquele lugar, ela está fazendo o trabalho dela, é um trabalho digno, é um trabalho maravilhoso. Ela está mantendo tudo limpo e organizado. E às vezes eu olho até e eu penso, poxa, quem dera eu conseguisse manter minha casa limpa e organizada assim. Porque eles sabem fazer coisas que eu não sei. Eles têm habilidades que eu não tenho. Mas as pessoas tendem a achar que porque o seu salário é maior, ou o seu cargo dá um prestígio maior, ou que talvez suas letrinhas com um ponto antes do seu nome te dão alguma capacidade, ou te permitem falar ou ser algo diferente, mas você não é. Tudo isso é ilusão, tudo isso é falsidade. Jesus nos mostra que existe uma verdade absoluta em que servir é amar. E que amar é a nossa função, a gente sabe disso. Então nós, como servos de Deus, nós temos que servir. Temos que parar de querer tanto ser o maior. E como Jesus nos fala, buscar ser aquele que serve. Buscar ser aquele que ajuda. Então, o que é o mais importante? É o presidente da empresa? É o cara que tem o nome dele no outdoor? Ou o mais importante são os trabalhadores que fazem aquela empresa funcionar? Tem gente que talvez olhando gananciosamente vai olhar e falar, eu queria ser o presidente. Aí vê todas as preocupações e dificuldades na vida do cara e fala, ah não, esse cara não, vou procurar um outro presidente que eu queria ser. Porque isso aí é muita complicação para a vida. Eu quero ter os benefícios da vida dele, mas eu não quero ter as preocupações e dificuldades da vida dele. Todo mundo tem preocupação, todo mundo tem dificuldade. Para de idolatrar cargo, para de idolatrar, achar que certas pessoas são melhores do que outras. Não existe isso. Jesus nos coloca em pé de igualdade. E mais, coloca que aqueles que servem estão fazendo um trabalho superior. Nós, como servos de Deus, temos que parar de querer ser maiores. Parar de querer de se sentir superiores. Não é para isso que a gente está aqui. Nós viemos para servir. Nós viemos para trabalhar. Nosso trabalho é esse, é dar a nossa vida em favor dos outros para fazer a vida deles melhor. E quem sabe tornar esse lugar um pouco melhor. E quem sabe depois que a gente se for daqui, as pessoas se lembrem com bons olhos do bom trabalho, o que nós fizemos aqui com a nossa vida. Se algum dia você se for, será que o pessoal vai lembrar de você como alguém que tornou a sua família, o seu ambiente, o seu bairro, o seu trabalho um lugar melhor? Alguém que trouxe alegria, alguém que trouxe descontração, alguém que trouxe misericórdia, alguém que amava? Ou o pessoal vai lembrar de você como uma pessoa que era o nosso superior, mas na verdade a gente não gostava dele porque ele tratava a gente mal? Então o mais importante é amar, o mais importante é servir. Muito mais importante do que quem é maior, quem é mais importante. Não interessa quem é mais importante, porque no reino de Deus, Deus é superior a todos nós. E todos nós somos só servos. Que a gente possa lembrar sempre disso. Então, bom dia, fique com Deus e fique na paz.